Rival explicou por que o Cruzeiro conseguiu neutralizar o Flamengo nesta quinta. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. O Flamengo tentou, mas não conseguiu furar o bloqueio da defesa do clube mineiro. Com isso, o empate deu a chance do Palmeiras assumir a liderança, se vencer o jogo atrasado. E Neto explicou tudo, o real motivo do Flamengo não conseguir vencer nesta quinta. Portanto, vamos acompanhar essa análise perfeita e depois trazemos as últimas do nosso Mengão. Para o jogo contra o Flamengo, o Cruzeiro chegou no Maracanã para pelo menos sair com empate. Eles não sabiam se eles iriam conseguir vencer o Flamengo, mas pelo menos eles queriam sair com um empate. E eles conseguiram. Obviamente também que teve uma visão muito boa do Felipe Luiz para dispor o time em campo, né? Eu vi várias pessoas criticando o Felipe Luiz, mas realmente eu acho que o Felipe Luiz ele erra no segundo tempo. No primeiro ele acerta. Porque olha só, quer ver? Vou colocar aqui, ó. O Felipe Luiz ele entrou dessa forma. Ele entrou com o Plata e o Carrascal juntos. E por que eu acho que ele acertou aqui? Porque quando ele entra com esses dois jogadores de velocidade, Carrascal jovem, o Plata jovem, Samuel Lino do outro lado também jovem. Apenas o Arrascaeta ali, um veterano. Quando ele coloca velocidade, vigor físico na equipe, ele evita de acontecer o que aconteceu no jogo passado contra o Cruzeiro. Porque os jogadores tecnicamente melhores, sabe, mais seletos assim do Flamengo, mais fodas do Flamengo, eles são mais devagar. O Pedro não tem uma super velocidade. É um jogador mais devagar, é um jogador mais de dentro de área. O Arrascaeta é um jogador também mais devagar. Então ele vai lá, coloca o Arrascaeta, claro, distribuindo as jogadas como um 10, fazendo a sua função, só que trazendo velocidade pelas pontas e pelo centro do campo, com o Plata sendo o centroavante da equipe. Então ele freia o Cruzeiro. Ele freia o Cruzeiro porque o Cruzeiro olha e fala assim, pô, se a gente subir demais a nossa linha, o nosso terceiro bloco, nosso bloco baixo, a gente se lasca num contra-ataque. A gente se lasca num espaço de transição, a gente pode levar gol do Flamengo. Então isso faz com que o Cruzeiro abaixe suas linhas e fique mais recuado em campo. E mesmo quando o Cruzeiro rouba a bola e tenta utilizar o espaço de transição, o Cruzeiro não consegue porque está muito baixo. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que o Felipe Luiz fez? Ele colocou vigor físico para manter a linha do Cruzeiro, para manter a equipe do Cruzeiro lá atrás. Diferente do jogo passado, que o Cruzeiro trabalhou espaço de transição e conseguiu manter uma linha alta de seus centroavantes, porque conseguia avançar nos espaços porque os jogadores eram mais lentos. Então a leitura que o Felipe Luiz ele fez para iniciar a partida foi uma leitura muito boa, porque ele acabou com qualquer articulação perigosa do Cruzeiro. Ele desmontou a equipe do Cruzeiro, né, os setores de ligação da equipe do Cruzeiro, e impediu de fazer o que o Cruzeiro fez no primeiro jogo, lá no primeiro turno. E, de fato, o Flamengo tinha mais posse de bola. O Flamengo trabalhava melhor os espaços. O Flamengo criou algumas oportunidades. Não super oportunidades, mas criou. Falhava muito, claro, na finalização final. Os caras eram uma burocracia para finalizar que, pelo amor de Deus. Só que, pelo menos, segurar o Cruzeiro, eles estavam segurando. Estava forçando o Cruzeiro a ficar no seu campo. O problema foi o segundo tempo. O segundo tempo, ali nos 10 minutos, 12 minutos, alguns jogadores do Flamengo de frente, por exemplo, o Plata, começaram a pregar. E, meu amigo, o Flamengo correu muito o primeiro tempo do jogo. Eles começaram a cansar.
nesse momento era para realizar, sei lá, 2, 3 substituições. Era nesse momento que era para o Pedro entrar. Era nesse momento que era para o Luiz Araújo entrar. E não era para o Luiz Araújo entrar, sei lá, substituindo o Arrascaeta pelo meio, tá? Era para o Luiz Araújo entrar na posição de origem dele, na posição que ele é melhor. Jogando aberto. Eu acho que as escolhas e o tempo de substituição prejudicaram o Felipe Luiz. É na conta dele. É na conta dele porque o Flamengo tinha mais posse de bola, o Flamengo era mais propositivo, o Flamengo neutralizou as ações ofensivas do Cruzeiro e mexeu na classificação. Obviamente que o Flamengo continua líder. Só que nesse momento o Flamengo é líder com 55 pontos e 16 vitórias. O Palmeiras é o segundo colocado, com 52 pontos e 16 vitórias. Só que o Palmeiras tem um jogo a menos. O critério de vitórias, ele é o primeiro critério de desempate no Campeonato Brasileiro. Então, se o Palmeiras, no jogo que ele está devendo, que vai igualar com o Flamengo, ele vencer esse jogo, ele vai para 17 vitórias. Ele assume a primeira colocação. Ah, Neto, isso vai acontecer? Eu não sei. Essa competição ela tá muito acirrada. O Palmeiras tropeçou contra o Bahia. O Flamengo tropeçou ontem pro Cruzeiro, mas o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro ainda. O Palmeiras enfrenta o Flamengo. O Palmeiras tem um choque rei contra o São Paulo agora. Então essa corrida, pessoal, ela é uma corrida ainda muito incerta. O Palmeiras tem os seus desafios ainda. Eu prefiro manter os pés no chão. Beleza? Vamos ver como que vai ser o final de semana. E agora, galera, vou continuar nesse mundo Palmeiras e Flamengo. Isso porque nos últimos dias esse assunto tá que tá. Matéria do GE aqui, ó. Palmeiras vai acionar o Flamengo na justiça por bloqueio em repasses da Libra, alegando uma conduta predatória. Leila Pereira manda recado para Luiz Eduardo Batista e afirma que advogados estão atrás de medidas mais severas contra o clube carioca. O Palmeiras afirmou que vai acionar o Flamengo na justiça por causa do bloqueio via Justiça do Rio de Janeiro, nos repasses de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão, que seriam distribuídas aos clubes que fazem parte da Libra. Bem, isso daí a gente já sabe. Aí fala da liminar concedida dos 77 milhões, é isso. Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, criticou a postura do Flamengo no início da semana, pronto, tá. Aí ela fala, nós vamos sim buscar na justiça uma indenização pelo prejuízo que a conduta individualista e predatória do Flamengo está causando ao Palmeiras e aos demais clubes da Libra. Os nossos advogados estão estudando o caso, não aceitamos a pressão que o Flamengo está fazendo. Disse aí a dirigente. Cara, é o seguinte, a Libra, pelo que nós repercutimos aí nos dias anteriores, ela já está entrando com uma ação para pedir o desbloqueio dessa grana, dessa parcela. Na boa, sendo muito sincero com vocês, eu não acho que o Palmeiras como instituição, no caso aqui a gente está falando muito de uma conduta que a Leila quer fazer acontecer, é aquilo, cara, o Flamengo é um bom inimigo para Leila, ainda mais se ela for pro Vasco. Se ela for pro Vasco, o Flamengo ainda assim é um bom inimigo para Leila. Muita gente assim, nossa, por que a Leila ela é fissurada pelo Flamengo? Porque o Flamengo é um bom inimigo. Ontem o Flamengo teve 72 mil torcedores no Maracanã. Um público, cara, um público absurdo. Maior que muitas cidades brasileiras, um público desse. Então, o Flamengo é um bom inimigo para Leila. Porque todo mundo fala assim, nossa, olha a presidente do Palmeiras lutando ali. A galera do Vasco fala, caramba, olha a presidente do Palmeiras. Não, compra o Vasco, tia Leila, pelo amor de Deus. Vocês entenderam? Então tem muita coisa envolvida. O Palmeiras como instituição, ele deveria deixar a Libra cuidar disso. Eu não acho que o Palmeiras deve, vamos abrir um processo, Palmeiras-Flamengo. Não, cara, deixa isso com a Libra.
A Libra já não disse que vai atrás lá do contrato? Uns falam que não tem contrato, outros falam que tem. A gente não sabe muito bem como que tá isso. Mas a Libra já não falou que ia acionar na justiça? Então, cara, deixa isso daí com a Libra, sabe? Vamos focar no próximo mercado de transferência, renovação de jogadores, contratação de novos jogadores. Tem o Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores. Ah, mas faz parte da estratégia da Leila desestabilizar o Flamengo, desestabilizar o bastidor. Mas assim, eu não sei até onde vai ser efetivo isso. A questão, meus amigos, é que eu não acredito que a Libra vai abrir mão do Flamengo. Porque o Flamengo, ele carrega uma audiência boa. Ele carrega uma audiência boa. Isso é inegável, galera. Isso é inegável. Inegável, tá? Falando sem clubismo nenhum agora. O Flamengo, ele carrega uma boa audiência. Entendeu? A gente tem jogo do Botafogo aí com 8 mil torcedores. Jogo do São Paulo com 10 mil torcedores. Jogo do Fluminense aí com 15 mil torcedores. O do Flamengo deu 72 mil torcedores. Um jogo no meio de semana. Campeonato de pontos corridos. Jogo importante, mas um campeonato de pontos corridos. Então, eu não acho que a Libra vai abrir mão do Flamengo. E eu também não acho que o BAP, ele vai, assim, exigir os 100 milhões cravado. Ele vai chegar naquele meio termo. Vai acabar negociando também. Porque para o Flamengo é importante fazer parte de algum bloco assim. Até mesmo para você poder questionar certas condutas ali de CBF, sabe? Não ficar na mão de uma Confederação Brasileira de Futebol, porque essa é a intenção da Libra acima de tudo, se bem que até agora nada andou. Mas pelo menos já abriu ali ó, um alerta na CBF para começar a se movimentar quanto a algumas coisas, né? Calendário, arbitragem, impedimento, etc, etc. Então, eu acho que o Palmeiras tinha que ficar na dele, deixa isso daí com a Libra. Se eventualmente, os clubes vão abrir uma ação coletiva via Libra, vai via Libra, segue o trâmite. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Não traga essa briga para a instituição Palmeiras. Tudo bem, o Palmeiras fez a nota e tal, lá tem a opinião, ok? Mas não traga essa briga, não arraste essa briga para dentro do Palmeiras. Deixa com a Libra. Aliás, o maior benefício de fazer parte de um bloco, né, de uma liga, é esse. É ela nos representar. Então deixa ela fazer isso. Eu acho besteira ficar com essa briga institucional. Deixa isso com a Libra. Antes das notícias, pedimos a vocês que se inscrevam no canal Opina Porco. O link ficará na descrição como forma de créditos. Agora vamos trazer as últimas do nosso Mengão. A data FIFA de outubro está prestes a começar e, com isso, as seleções de futebol já se preparam para os compromissos internacionais que envolvem amistosos e competições qualificatórias. A seleção colombiana, em particular, já anunciou sua lista de convocados, mas surpreendeu os fãs ao não incluir um nome bastante esperado: Jorge Carrascal, que é jogador do Flamengo. O meio-campista, que é presença frequente nas convocações da sua seleção, foi deixado de fora pelo técnico Néstor Lorenzo. Essa decisão gerou curiosidade e especulação entre os torcedores, especialmente considerando o bom momento de Carrascal no clube carioca. Na última sexta-feira, 03, a seleção colombiana revelou os atletas que representarão o país em outubro. Nomes conhecidos do futebol brasileiro, como John Arias, Kevin Serna, James Rodrigues e Rafael Borré, foram chamados, mas Carrascal não fez parte dessa lista. Dessa forma, o jogador continuará à disposição do Flamengo, onde segue treinando e se preparando para as competições nacionais. Para o Flamengo, isso representa uma oportunidade significativa para o time se beneficiar da presença de Carrascal, que vem se destacando nas últimas semanas e ganhando cada vez mais espaço no elenco do clube. A decisão de não convocar Carrascal para essa data FIFA também gerou especulações sobre os motivos dessa escolha. Afinal,
O jogador tem mostrado bom desempenho no Flamengo, com números expressivos em termos de gols e assistências, além de ser um dos pilares do time nas últimas partidas. Com o meio-campista à disposição, o Flamengo segue sua preparação para enfrentar o Bahia no próximo domingo, 05, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, e promete ser um desafio interessante para o Mengão. Para o Flamengo, a ausência de Carrascal nas partidas internacionais representa uma oportunidade de continuar desenvolvendo a forma física e técnica do jogador, que já mostrou seu valor nas últimas exibições. Contratado durante a última janela de transferências, o colombiano chegou ao Flamengo após o clube desembolsar uma quantia considerável, aproximadamente 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões na época, para contratar o atleta do Dínamo de Moscou da Rússia. Desde sua chegada, Carrascal tem sido uma presença constante no time titular, atuando em 8 jogos, marcando um gol e fornecendo 3 assistências. Esse desempenho tem sido bastante elogiado pela torcida rubro-negra, que espera que o jogador continue seu bom trabalho dentro de campo. A comissão técnica do Flamengo, liderada por Jorge Sampaoli, tem elogiado o desempenho de Carrascal, especialmente pela sua capacidade de se adaptar ao estilo de jogo do time e pela sua visão de jogo apurada. Nos últimos jogos, ele tem mostrado cada vez mais entrosamento com os companheiros de equipe, como Gabigol e Arrascaeta, o que fortalece a expectativa de que sua contribuição será essencial na sequência da temporada. Com a ausência do jogador da seleção, o Flamengo poderá contar com ele em sua totalidade, aproveitando a data FIFA para seguir treinando e aprimorando o coletivo. Além de Carrascal, o Flamengo também conta com outros jogadores em boa fase. Um deles é o atacante Samuel Lino, que, embora tenha enfrentado algumas dificuldades recentemente, continua sendo um dos nomes mais importantes do time. Em uma recente entrevista, o técnico Felipe Luiz comentou sobre o momento do atacante, que após um início impressionante com a camisa rubro-negra, viu seu desempenho cair ligeiramente devido ao cansaço acumulado. Lino, contratado pelo Flamengo como a maior contratação da história do clube, teve um começo explosivo, com arrancadas, gols e assistências. Contudo, nas últimas partidas, ele não conseguiu manter o nível de desempenho das primeiras atuações, o que gerou algumas críticas. Felipe Luiz, no entanto, defendeu o atacante e ressaltou que oscilações são naturais em jogadores jovens. Todo jogador aqui no Flamengo oscila. O Lino teve uma sequência pesada de jogos, com a Libertadores e jogos importantes no Brasileiro. Talvez ele tenha sentido fisicamente, e isso pode afetar o rendimento, explicou o técnico. Ele também fez questão de destacar que é comum que jogadores de drible, como Lino, Plata e Cebolinha, percam bolas durante o jogo, já que eles se expõem ao tentar o 1 a 1. Felipe Luiz ainda enfatizou que ele mesmo pede para os atacantes arriscarem jogadas ousadas, pois quando conseguem ser bem-sucedidos, geram grande vantagem para o time. No último jogo do Flamengo, contra o Cruzeiro, Samuel Lino não conseguiu dar sequência a algumas jogadas e foi substituído no final da segunda etapa, dando lugar a Luiz Araújo. O atacante, visivelmente cansado, ainda teve algumas boas tentativas, mas não conseguiu repetir o nível das partidas anteriores. Esse momento de oscilação, no entanto, não parece ter abalado sua confiança, e ele segue sendo considerado uma peça-chave no ataque do Flamengo. A expectativa é que, com o descanso proporcionado pela data FIFA, Lino possa voltar mais renovado para os próximos desafios. Por falar em desafios, o Flamengo terá pela frente um importante confronto contra o Bahia neste domingo. Um jogo que promete ser crucial para as ambições do clube no Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro está focado em seguir na luta pelo título. E o Bahia, com seu elenco talentoso e motivado, certamente não será um adversário fácil. No entanto,
O Flamengo conta com um elenco forte e com jogadores de qualidade, como Arrascaeta, Gabigol, Pedro e, claro, Carrascal, que poderá ser fundamental para a vitória. Em relação ao próximo jogo, o meio-campista do Flamengo, Saúl, também comentou sobre a importância de se adaptar ao ambiente do jogo. O espanhol, em entrevista à imprensa, falou sobre a necessidade de se ajustar ao gramado da Arena Fonte Nova, que tem sido alvo de críticas por parte de alguns treinadores, como Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Saúl, no entanto, demonstrou confiança e afirmou que o time precisa se concentrar apenas em suas próprias forças e se adaptar às condições do jogo. Não nos preocupamos com o gramado. Temos que nos concentrar em nós mesmos. Tem coisas que não podemos controlar, como o clima ou o estado do campo, então o melhor é nos adaptar, afirmou o jogador. Saúl ainda completou que, caso não seja possível jogar no estilo habitual do Flamengo, o time estará preparado para mudar a estratégia e vencer de outra forma. Essa flexibilidade e adaptação às circunstâncias externas são características que o Flamengo tem mostrado ao longo da temporada e que podem ser decisivas para a continuação da sua caminhada no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Bahia vem de uma derrota por 1-0 para o Palmeiras. Mas o time tem mostrado resiliência e espírito de luta, o que torna o duelo contra o Flamengo ainda mais imprevisível. A Arena Fonte Nova será, sem dúvida, um palco de grandes emoções, e os torcedores de ambos os times esperam por um espetáculo de futebol de alta qualidade. O Flamengo, com seu elenco estrelado, chega como favorito, mas sabe que precisará superar os desafios impostos pelo adversário e pelas condições do campo para sair vitorioso. No final das contas, a data FIFA de outubro acabou trazendo uma série de surpresas, desde a ausência de Carrascal na seleção colombiana até os desafios que o Flamengo enfrentará em sua jornada pelo Campeonato Brasileiro. Com jogadores como Carrascal e Lino à disposição, o time rubro-negro se prepara para continuar sua busca por títulos, enquanto outros clubes, como o Bahia, buscam surpreender e conquistar vitórias importantes para suas campanhas. O futebol, como sempre, promete ser imprevisível, e os próximos jogos trarão mais emoção e drama para os fãs do esporte.